chegou na Netflix, então vamos comentar tudo que aconteceu nesse novo K-drama. Começando pelo Yeojun. Isso porque a primeira parte da série é bem focada nele, mostrando aí seu dilema com as garotas. E, na minha opinião, só depois que ele se entrega pra Duna é que eles realmente começam a focar mais nela, dando jus ao nome da série. E o Yeojun, gente, ele encontra um amor do passado, a Ji-jun. E ele fica extremamente mexido com isso, porque os dois estão aí há um ano sem se encontrar e eles eram como almas gêmeas. Os dois eram muito amigos, eles se amavam. E quando ele finalmente falou com ela dos seus sentimentos, o que ele sentia por ela, ela não falou nada e depois afastou completamente ele. Então imaginem como que ele se sentiu, né? Ele teve o coração completamente partido e aí realmente a solução para ele foi se afastar para ele conseguir superar ali aquele grande amor. E a gente descobre que o que aconteceu foi porque ela escondia parte da vida dela dele, né? Ela não falava ali das coisas que ela passava em casa, como o pai dela era abusivo. Ela escondia tudo isso, então ela acaba afastando ele quando ele fala dos sentimentos, mesmo ela também sentindo o mesmo. E aí os dois se reencontram e ele fica um pouco mexido com isso. Só que eles demoram, né? Ela principalmente demora muito a tomar a iniciativa de dizer pra ele o que ela sente, porque afinal de contas ela que não deu prosseguimento ao relacionamento ali com ele. Então ele fica ali sem saber, achando que ela não gosta dele. E quando ela confessa que gosta dele, já é tarde demais, porque aí ele já se apaixonou pela Duna, gente. Então, aí foi tarde demais pra ela. E assim, na minha opinião, o Yeojun é um partidaço aqui nessa série. E eu realmente acho que ele tinha muita química com a Jin-jun. Inclusive, quando eles se reencontram e tem meio que reaceso ali um pouco aquela paixão, dá pra ver que eles têm uma química ainda, que os dois combinam muito. Mas ela perdeu a oportunidade, né, gente? Ela magoou o menino, rasgou o coração dele, deixou ele ali sem nenhuma resposta. Ao invés de contar a verdade pra ele e receber o apoio dele, não foi isso que ela fez. Então, ela perdeu a oportunidade de um partidão. E eu dou toda a razão pra ele seguir em frente. Ele fez o correto, né? Se a pessoa que ele ama não quis ele seguiu a vida e nesse meio tempo ele conhece a Duna e gosta dela. E a Jin-jun só falou ali o que ela sentia quando ela começou a perceber que tinha, né, alguma coisa ali talvez acontecendo entre os dois. Ela começa a ficar meio mexida e aí ela tem coragem em falar o que ela sente. Mas aí já é tarde demais. E agora falando aí do Yeojun com a Duna, gente, eu, assim, vou ser bem sincera com vocês, que no primeiro episódio eu achei ela chatíssima. Não vou mentir pra vocês, assim, ela é extremamente arrogante o tempo inteiro. Depois a gente descobre que ela estava vivendo uma fase destrutiva com ela mesma, então ela afastava todas as pessoas. E ela não foi nada bacana com ele, depois ela fica sendo super chata, inconveniente com ele. Então ali naquele primeiro momento eu não gostei muito dela. Só que depois a gente vai conhecendo ela um pouco melhor, a história dela, e também vai vendo uma aproximação dela com o Yeojun. E aí logo a gente começa a torcer por esse casal, porque fica nítido que os dois também têm muita química. A química deles começa a exalar e fica claro ali que os dois começam a se gostar e tem toda aquela coisa no começo de não reconhecerem seus sentimentos, não falarem, até que ela toma a iniciativa de beijá-lo após perceber que está com muito ciúme dele. Ele no primeiro momento não entende isso muito bem, até porque ela não é muito clara em relação aos sentimentos e às coisas, né? Ela tem algumas atitudes e depois ela finge que nada aconteceu, mas depois ele a questiona, a confronta e aí os dois realmente começam a ficar juntos. E aí é só love, né? É só amor, a gente vê várias cenas lindas dos dois, não tem como ali não começar a torcer por esse casal. Os dois exalam química, estão ali super fofos juntos, até que ela chama ele para fazer uma viagem. Ele vai viajar com ela e é aí que ela comete um grande erro com ele, gente. Assim, eu não vou passar pano pra ela não, sabe? Ela chega aí na viagem depois de ter levado ele e reencontra o Parker por quem ela era apaixonada e simplesmente abandona ali o Yeojun e vai embora com o Parker sem dar satisfação nenhuma. Ela não atende ligação, não manda uma mensagem pra dizer o que tá acontecendo ou se tá bem e deixa o pobre do garoto ali totalmente sofrendo, desesperado, sem saber se perdeu o amor da vida dele, se ela tá bem, o que que tá acontecendo. Então, assim, nesse momento eu acho que ele, assim, teria total razão em terminar com ela ali, né, porque eles estavam falando em começar a namorar oficialmente, colocaria um ponto final ali naquilo, porque foi muito feio mesmo o que ela fez.
super feio, ela não atende nenhuma ligação dele, e aí ele vai embora sem ela, super chateado. Depois, quando ela aparece, ela fica fingindo que nada aconteceu. Ela tem um jeito meio estranho de lidar com as coisas, né? E ela fica fingindo ali que nada aconteceu, mas aí ele não passa pano pra ela, mantém a postura, fica sério, e ela vai lá convencê-lo a voltar com ela. E só quando ela pede desculpa ali, então, que ele se entrega. Dá pra ver, gente, que ele já tava muito apaixonado por ela, então, assim, com um pedido de desculpa, ele realmente perdoaria ela. E nesse momento, ela confessa que ela realmente não sabia até então que ela não queria perder o Yeojun, né? Ela ainda estava confusa em relação ao Parker, mas naquele momento ela se decidiu. Então realmente não foi nada bacana da parte dela com ele, mas os dois superam isso e eles ficam num super love depois. Então a gente acaba perdoando ali o que ela fez, mas eu não esqueci, viu? E aí eles ficam num super love, parece que vai ficar tudo bem, só que não, gente, porque ele viaja, né, para cuidar da família dele e ela começa a ter problemas por ter abandonado a carreira. E a gente vê ela sofrendo diversos momentos por conta dessa questão da carreira. E aí ela decide voltar. Só que o que ela faz? Ela reencontra o Parker, que fala ali que ela não pode continuar aquele relacionamento, e ela esconde tudo isso do Yeojun, gente. Então, quando ele volta, ele acaba descobrindo que ela se encontrou com o Parker. E pra mim foi mais um erro gravíssimo dela, que mostra que ela não aprendeu a dizer a verdade pra ele, porque ela poderia ter sido sincera com ele e falado, né, ó, encontrei com o Parker para conversar de trabalho, aconteceu isso e isso, vou voltar. E ele, inclusive, tinha incentivado ela a voltar ao trabalho. Claro que ele não sabia que isso ia afetar tanto o relacionamento deles, né? E aí, gente, ela esconde isso dele e ele toma uma atitude, para mim, equivocada. Ao invés de questioná-la, né, sobre o que estava acontecendo, ele, super apaixonado ali, cego de paixão, vai lá confrontar o Parker para se afastar dela, sendo que a errada aí, se tivesse acontecendo alguma coisa, a maior errada seria a Duna, né, gente? Que não contou nada pra ele. Não adianta você só querer afastar outra pessoa. Mas ele tá ceguíssimo de amor, vai lá confrontar o Parker. E aí isso mexe muito com ele, porque o Parker fala da carreira dela e que não tem como os dois ficarem juntos. E nitidamente isso faz muito a cabeça do Yeojun. Como se não bastasse, depois disso a Duna muda de casa, desaparece, pega o celular dela e ela não dá mais satisfação pro garoto. Então, assim, gente, vocês vão me desculpar, mas se eu fosse ele, também perderia a paciência, sabe? De realmente esse relacionamento não vai dar certo. E aí eles meio que, né, ela some ali, eles ficam um tempo longe e quando eles se reencontram, ela fala sobre reatarem. E aí ele não quer e coloca um ponto final. E nesse momento muita gente fica do lado dela, porque ela se dispõe ali a enfrentar o pessoal por ele e a conciliar a carreira com o relacionamento, mas ele diz que não. E eu vou dizer pra vocês que eu passo um super pano pra ele nessa situação, sim, porque como eu disse, ela já tinha cometido aí vários erros com ele, não sendo sincera, não falando a verdade, e imagine a cabeça dele, ele se sentindo pouco em relação a ela, que era uma estrela, né, porque ela não contava nada pra ele, ela sumia quando entrava naquilo, ele sentindo também que podia prejudicar a carreira dela, que ela poderia perder tudo e sabendo o quanto ela queria isso. Então, assim, eu acho que ele realmente estava muito abalado com tudo e ele decide que eles precisam seguir a vida e ele vai lá pro exército servir. Então a gente tem um salto temporal na série, né? O tempo passa até que depois, né, de bastante tempo, os dois se reencontram. E tem um encontro super estranho, não é pra menos, né? Porque ficou aquela coisa meio mal resolvida, os dois sofreram com o término, eles queriam ficar juntos, mas parecia aquele amor que não ia dar certo. Então eles ainda estavam sofrendo com isso e ela vai lá confrontar ele porque ela não gostou desse encontro. E é o momento ali onde ela pede para ele pedir desculpa, gente. E ele fala ali do passado, porque, querendo ou não, ele poderia ter escolhido reatar com ela e tentado, né? Como você vai saber se vai dar certo se você não tentar? Eles poderiam ter tentado conciliar a carreira dela com o relacionamento, mas ele decide não tentar. E ao mesmo tempo, como eu disse pra vocês, eu não culpo muito ele, porque realmente era muito complicado ali a situação e ele tava com um peso enorme nas costas, até mesmo o receio de acabar prejudicando ela de alguma forma. E aí ele se desculpa, os dois se abraçam e muita gente pensou que agora eles vão reatar e vão ficar juntos depois de tanto tempo porque o amor prevaleceu. Só que não, gente. Só que não, porque aí a gente tem o final da série que dá aí a entender que os dois não voltaram, né? Que ela focou na carreira dela, ele focou na carreira dele e que eles seguiram caminhos diferentes. Porque a série termina ali mostrando eles se encontrando sem se encontrar, né, ao mesmo tempo e seguindo ali caminhos opostos, dando a entender que eles não ficaram juntos depois de tudo que eles passaram.
E o que que eu posso dizer pra vocês, né? O primeiro ponto é que o Yeojun, ele tem algo que eu gosto muito, que é falar dos sentimentos dele. Ele faz isso com a Duna e faz isso com outras pessoas também, né? Em diversos momentos ele fala dos sentimentos dele. E é algo que eu gosto muito porque em vários doramas a gente dá uma raivinha que os personagens não falam o que eles estão sentindo. Eles se amam, mas eles não falam. E ele é muito claro com sentimentos, ele fala as coisas, então eu gostei muito de ver isso. Isso também acontece com outros personagens aqui, né, nesse dorama, e eu achei isso daí interessante, foi um ponto que eu gostei. Uma outra diferença também é que a gente tem mais toque físico. Em muitos doramas a gente não vê isso e muita gente sente falta, e nesse dorama a gente teve aí cenas mais quentes, tivemos mais toque físico, então realmente também foi um diferencial. De uma maneira geral, eu gostei do dorama, ele consegue te prender, você se apega realmente aos personagens ali, começa a torcer por esse casal. Tem outros personagens interessantes também, como a própria Ira, né, que aparece ali, e eu também confesso pra vocês que achei ela super chata a princípio, mas uma coisa bacana é que a série mostra, como é aquele ditado, né, toda panela tem a sua tampa, mais ou menos isso. É meio que isso que mostra, porque ela encontra alguém no Chung-hoon, e ele também era chato de outra maneira, né, assim, muito fechado, ranzinza, e ela, o amor deles muda, né, ele se abre aí pro mundo com ela, e pelo menos um casal nessa série deu certo, gente, porque eles ficam juntos, acabam sendo super fofos, e no final a gente vê que os dois estão aí com as suas carreiras, mas morando juntos, seguindo juntos, então pelo menos um casal vingou aí nessa série. Em contrapartida, a gente assistiu todo esse drama do Yeojun tentando achar o amor dele, né, depois de ter perdido a Jin-hoon, e aí tentando com a Duna, e ao mesmo tempo também não deu certo. Eu fico com muita pena dele, porque dá pra ver que ele se entrega de todo o coração, mas que as coisas não dão certo. Tem até uma hora que ele fala sobre isso, né, porque tudo tem que ser tão difícil. Eu fiquei realmente com muita pena dele. Então, apesar de ter achado o dorama interessante, eu não vou mentir pra vocês que eu não gostei do final. Ah, o final foi agridoce porque tem uma lição. Beleza, gente, eu super entendo isso, mas eu continuo não gostando do final, porque eu acompanhei por 9 episódios esse casal acontecendo, se apaixonando, ficando juntos, pra no final terminar daquela forma, assim. Vão me desculpar, mas quando eu assisto um dorama, eu quero um finalzinho clichê, assim, que o casal fique junto e feliz. Então, pra mim, teria terminado ali após o último reencontro deles, eles voltando e percebendo que, independente de suas carreiras, eles queriam ficar juntos e é isso. Mas não foi o que aconteceu, a série escolheu outro caminho, mostrando que eles tinham planos diferentes, carreiras diferentes, e que apesar do sentimento deles não foi suficiente e cada um aí seguiu o seu caminho. Deixa pra mim nos comentários o que vocês acharam, vocês gostaram, ficaram decepcionados com o final? Também me conta qual casal vocês mais gostaram dessa série, gente, deixa tudo aí pra eu saber. Então é isso, galera, tchauzinho!